O Sérgio É. Moro, até para explicar aqui para a Uhum. nossa audiência, né, você tem a figura da suspeição e do impedimento, Uhum. né, no direito. E tem vários requisitos para a suspeição e vários também para o impedimento. Por exemplo, a pessoa pode ser suspeita porque tem um vínculo familiar ali que a lei diz que não dá para, né, ou impedida, né, por uma Uhum. questão de vínculo familiar e tal. No caso do Sérgio Moro, né, para a nossa audiência entender, o que aconteceu ali? O Sérgio Moro, né, o que numa linguagem internacional é chamado de um tribunal canguru, Uhum. ou seja, em que aquele processo é uma farsa, né, uma fraude, porque desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aquela primeira, né, mais antiga, você tem um inciso 10 que assegura o juiz imparcial. O Estado tem que garantir um juiz imparcial. Não que esse juiz não possa ter um conjunto de convicções políticas, ideológicas, sociais, porque todos nós pertencemos à sociedade. Não é isso que está se falando. Um juiz imparcial é aquele que vai analisar as provas e julgar conforme a lei, né? O que se fala, né, aplicar a lei ao caso concreto, né? Explicando aqui de uma maneira bem simples. Então, esse é o juiz imparcial. No caso do Sérgio Moro, independentemente do Lula ser culpado ou inocente, ele iria condenar o Lula. Uhum. Né? Ele tinha um envolvimento pessoal com aquele caso ali. Né? Ou seja, então houve um aparelhamento, né, do Poder Judiciário ali pelo Sérgio Moro por interesses políticos e partidários. Tanto que ele condena o Lula, não investiga o Fernando Henrique Cardoso, são presos todos os tesoureiros do PT por um suposto infração ali de Caixa 2, mas o que também é feito por muitas empresas e muitos partidos, e ninguém nunca foi preso no Brasil por Caixa 2. Você conhece alguém que foi preso por Caixa 2? Só os tesoureiros do PT. Né? Sim. Caixa 2, explicando aqui para a nossa audiência, tipo, você vendeu esse celular aqui e não emitiu uma nota fiscal. Ou você vendeu 1.000 e declarou 500. Você recebeu 1.000 e declarou que recebeu por 500. É uma prática, às vezes, até muito corriqueira, né? Em várias atividades. Ninguém nunca foi preso por isso. Você vai se dar mal perante a Receita Federal. Se for de fiscal da Receita for lá, né, e cumprir o papel dele, não receber uma propina para, como também acontece, né? Nós sabemos que acontece. Né? Quem manda é o capital no Brasil, né? Então o cara vai ser autuado ali, vai pagar, né? Vai responder pelos crimes fiscais ou as indenizações fiscais ali por aquela sonegação fiscal, né? Então, já no caso do Sérgio Moro, né, claramente ele teve um conluio lá com o Ministério Público. Ele não apenas orientava, como ele determinava para e passo o que o Ministério Público ali tinha que fazer, forjando provas, documentos, orientando quais seriam as provas e tal, para condenar. Ele que deveria ser um juiz imparcial. Isso foi escancarado, né, uma capa da Veja, que era o Moro e o Lula num ringue. Né? Como se já tivesse colocado que o papel do Moro seria condenar o Lula. Isso foi escancarado de maneira vergonhosa. Né? E muitas pessoas queriam a condenação do Lula, independente do Lula ser culpado ou inocente. Ou seja, houve um processo de lavagem cerebral ali, para que o Lula fosse condenado, independente de qualquer coisa. Independente dele ser culpado ou inocente. Ele teria que ser condenado. E pouco importava se ele fosse culpado ou inocente. Criou-se isso no Brasil vergonhosamente. É isso que é chamado um tribunal canguru. Ou seja, você vai ser condenado, independente de qualquer coisa, de você ser culpado ou inocente. Você pode ser inocente, que você será culpado do mesmo jeito. Né? Que é o processo de lawfare, né? Que foi praticado aí contra o Lula.
né? Então, ou seja, você tem uma campanha de desgaste na opinião pública para que a sociedade vergonhosamente seja prostituída, a palavra é essa, seja prostituída, porque nenhuma sociedade decente, né, pode aceitar que uma pessoa inocente seja condenada. Mas você prostitui as pessoas de maneira que elas percam completamente a vergonha na cara, a decência, a dignidade, e entendam ser legítimo que uma pessoa inocente seja condenada. Que é uma coisa vergonhosa. Foi o que aconteceu no Brasil. Sim. Enquanto a gente for uma sociedade prostituída pelos bilionários, isso poderá acontecer novamente. Como é a história que você está contando aí, né? Onde foi feito um estupro, né? E que a pessoa está... É como se... Não, mas usou preservativo, usou um lubrificante ali. Então, assim, se a Vale fosse pública, o tratamento seria outro, não é isso? Com certeza. Seria o próprio demônio ali. E teria que ser privatizada. E se é privatizada, deixou de ser o demônio, então não tem que ser reestatizada? Então você vê que é uma sociedade prostituída. Ou não é? Se ela fosse privada, ela não seria condenada até o último fio de cabelo e não seria privatizada? E se ela é privatizada, ela não teria que ser condenada até o último fio do cabelo e ser reestatizada? Mas alguém falou isso? Não vai falar.